templos feitos por mãos humanas. Amém? Então essa mensagem ela tem uma aplicação prática. Eu creio que o Espírito Santo, só Ele pode trazer essa aplicação prática, individualizada para cada coração aqui, para cada realidade aqui, para cada contexto aqui. Amém, irmãos? Então fique ligado, não perca o que Deus está falando, está fazendo já. Como eu disse na última vez, o pastor falou agora, quem tem um microfone nas mãos nesses dias, seja cantando, seja ministrando, seja pregando a palavra, tem uma responsabilidade de não atrapalhar aquilo que o Senhor já está fazendo e já está falando, amém? Então, queria que você se curvasse sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te entregamos esse momento. Espírito Santo, eu oro para que a aplicação prática dessa palavra, que gere vida em cada coração aqui. O Senhor sonda mentes e corações, o Senhor sabe a realidade de cada um, o Senhor sabe as portas que nós temos que fechar, o Senhor sabe as portas que nós temos que abrir, Senhor. Então eu oro, Espírito Santo, que o Senhor ache lugar em nós aqui nesse dia, que o Senhor ache espaço no nosso meio aqui nesse dia, Senhor. Fique à vontade no nosso meio e traga vida, Senhor, aos nossos corações aqui. Que toda oposição, Jesus, seja repreendida agora no poder do Teu nome, Senhor. Todo Satanás está aqui para roubar a semente, nós repreendemos em nome de Jesus. Nós dizemos em fé que essa semente não vai cair na beira do caminho, que não vai ser roubada pelas aves, que não vai ser sufocada pelos espinhos, mas que vai cair em boa terra aqui nesse dia, Senhor. Nós cremos nisso em fé, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Então a gente vai falar sobre a restauração, a reconstrução do templo. E isso é muito importante para nós, principalmente nós que vivemos nos últimos dias, no qual Jesus disse que restauraria todas as coisas. Então, quando a gente fala e traz esse tema da reconstrução do templo, da restauração do templo, a gente pensa logo em quem? Neemias. Amém? Para vocês iam falar Neemias. Né? E a gente tem na nossa cabeça que a reconstrução do templo foi Neemias. E não, na verdade, foi uma progressão. Neemias, ele chegou por último, ele chegou para colocar a cereja no bolo de algo que já estava acontecendo. Então, eu quero primeiro destacar esse ponto, que a reconstrução do templo foi uma progressão. E Deus, ele usa essas progressões, principalmente no Velho Testamento, para comunicar algo a nós. Então, se a gente for um exemplo de progressão, você olha lá o tabernáculo, né? A maneira que a gente deve se achegar, se apresentar diante de Deus. Tinha lá o átrio externo, com o altar de holocausto, com a pia de bronze. Depois tinha um segundo ambiente ali, que era o santo lugar, com os pães da presença, o candelabro lá, que era a menorá, e o incensário. E aí sim, no terceiro ambiente, que a glória de Deus se manifestava de uma maneira gloriosa ali. Então, essa progressão ensina a gente que primeiro a gente passa por esse ambiente onde tem um altar de holocausto, de sacrifício. Então nós temos que entrar nesse lugar de arrependimento, de quebrantamento. E obviamente Jesus, ele foi o sumo sacerdote perfeito. Ele já ofereceu um sacrifício suficiente, único, de uma vez por todas, e abriu um novo e vivo caminho para nós. Mas, olhando para o tabernáculo, nós aprendemos com essa progressão como nós nos achegamos a Deus. Primeiro, nesse lugar onde tem esse altar de holocausto, de adoração, de quebrantamento, de arrependimento, o sacerdote depois se lavava ali na pia, chegava no santo lugar, aí tinha os pães representando a palavra, tinha o incensário representando as orações, e o candelabro ali representando o Espírito de Deus. Então, vamos dizer assim, a segunda parte é se achegar a Deus por meio da oração, da palavra e do seu Espírito. E aí sim, você tem a manifestação gloriosa da presença de Deus. Então Deus, ele comunica conosco através dessas progressões. E quando a gente olha para a construção do templo, não foi Neemias sozinho. Deus, ele não escolhe, quando ele vai fazer algo, ele não escolhe pessoas sozinhos para fazer alguma coisa. Ele sempre divide a unção, o dom, com alguns ali para fazer aquela obra. Então, quando a gente olha, a gente vai ver que a reconstrução, nessa progressão, várias caravanas foram voltando, e cada caravana que foi voltando teve uma participação nisso, e o Espírito Santo vai trazer essa aplicação prática aos nossos corações, amém? Então, o contexto da história, relembrando rapidamente, Israel estava dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte, que a capital era Samaria, e o Reino do Sul, que a capital era Jerusalém. E o Reino do Norte foi dominado e destruído pela Síria. E o povo assírio destruiu o Reino do Norte de Israel, lá, as 10 tribos, e sobrou Judá. Sobrou o Reino de Judá, o Reino do Sul, com a capital de Jerusalém. Só que o Império Assírio caiu para quem? Para o Império Babilônico.
Então Nabucodonosor dá contra a Síria, domina o Império Assírio e Nabucodonosor expande a sua campanha de guerra. E aí dá contra o Reino do Sul também. E leva escravo quem? O povo do sul. Leva escravo ali a galera de Daniel, vocês lembram? O profeta Ezequiel também foi. Então, todos aqueles homens de Deus foram sendo levados aos poucos ali em caravanas a partir da campanha de Nabucodonosor. Só que aí passa alguns anos, o povo gostava de guerra, né? E aí um outro império, o Império Medo-Persa, destrói o Império Babilônico. E aí o rei sírio, né, o rei persa dessa época, rei Ciro, né, que destrói o Império Babilônico, o Senhor, através dele, estende graça ao povo, e ele começa a permitir que os povos comecem a voltar para suas terras. E começa a permitir ali que os judeus comecem a voltar para Judá, principalmente. E aí vocês imaginam um cenário que eles identificam quando eles voltam para Judá? Uma terra, de fato, arrasada, né? Então, a partir do momento que eles voltam e encontram aquela terra arrasada, uma reconstrução era necessária, uma restauração era necessária. Eu quero ver com você que nessa progressão, os 3 pontos que o Senhor restaurou e os muros foi o último ponto que foi restaurado. Eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro do profeta Esdras, no capítulo 3, nos versículos 2 e 3. Esse é a chegada de volta à terra da primeira caravana, liderada por um homem chamado Zorobabel. E esse homem, junto com o sumo sacerdote Josué e outros personagens aqui, foram muito importantes nessa reconstrução. E qual foi a primeira coisa que o Senhor restaura quando eles voltam para a terra? Qual foi a primeira coisa? Vamos lá, Esdras capítulo 2, capítulo 3, versículos 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesua, que é Josué, o mesmo nome, depende da tradução. Então Jesua, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros, começaram a construir o altar do Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base, e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os sacrifícios da tarde. Pula para o versículo 6. A partir do 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo. Então a primeira coisa a ser reconstruída quando eles voltaram, não foi o templo, não foi nenhuma estrutura, foi o altar. E Deus está querendo comunicar aqui, comunicou ao povo lá e quer comunicar a nós nesses dias, que a primeira coisa que a gente tem que restaurar e reconstruir na nossa vida é o altar. Reconstrução de altares. E quando a gente a Bíblia fala de altar, ela fala de um altar. Para que servia o altar? Para você oferecer holocaustos em quê? Em adoração ao Senhor, em gratidão ao Senhor, em adoração ao Senhor e em arrependimento, em quebrantamento. Então a primeira coisa que tem que ser restaurada na nossa vida, e a gente tem que se examinar, a palavra de Deus ela nos convida sempre a um autoexame, a uma autoanálise, é como está o altar na nossa vida. Nós estamos com esse altar de pé, a adoração ao Senhor está em dia, vamos dizer assim. Nós temos adorado ao Senhor, a nossa vida é uma adoração, como a Vivian ministrou aqui, mas além disso, né, tudo que nós fazemos tem que dar glória ao Senhor, tem que voltar para o Senhor. Mas nós temos parado na nossa rotina, na nossa correria, para devotar um tempo a Ele, para adorar a Ele. Nós temos nos arrependido ou nós ainda estamos com a cerviz dura em relação a algumas coisas. Nós estamos demorando a ser convencidos por algumas coisas. A primeira coisa que foi restituída foi o altar. Nós precisamos restituir. E eu acho que é chovendo molhado aqui nessa igreja, na nossa casa, a gente falar de arrependimento, de quebrantamento. Mas eu queria focar um pouco mais hoje. Eu acho que a gente tem falado muito sobre arrependimento e quebrantamento, mas falar sobre adoração. Reconstruir esse altar de adoração, irmãos. E aí eu quero que você ande um pouquinho para o versículo 10, dentro do mesmo capítulo. Olha que interessante, esse versículo lá, quando eu estava lendo e meditando na palavra do Senhor, pegou meu coração. Versículos 10 e 11. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, preste atenção nisso, lançaram os alicerces do templo.
Os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram os seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ação de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, e seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois havia sido lançados os alicerces do templo. A adoração, irmãos, daquele povo começou quando não tinha nenhuma estrutura feita, não tinha nenhum templo construído ainda. Quando eles lançaram os alicerces, eles se juntaram para adorar o Senhor. Isso profeticamente aponta para a nossa vida, a gente tem que adorar o Senhor independente de estrutura. Eles não tinham uma estrutura, eles não tinham nenhuma parede feita ainda, estava tudo destruído. Mas só de lançar os alicerces, eles já começaram a adorar, porque eles entenderam e entraram nesse lugar de gratidão, de adoração ao Senhor. Voltamos para casa. Fomos libertos do cativeiro, vamos adorar o Senhor, e nós não precisamos de uma estrutura para isso. Nós não precisamos de uma estrutura para isso. Nós não precisamos de um telhado, nós não precisamos de bons instrumentos, nós não precisamos de lindas vozes, nós precisamos de um coração quebrantado e contrito. Porque é isso que o Senhor não rejeita. A palavra diz que o Senhor se opõe, Ele resiste o orgulhoso, mas ao humilde, aquele que é quebrantado, Ele dá graça. Irmãos, nós precisamos adorar o Senhor independente da estrutura. A pandemia provou isso. Tirou a estrutura das pessoas. Muitos se desviaram. Muitos nunca mais voltaram. Estavam convertidos aqui à estrutura. Estavam convertidos ao evangelicalismo no Brasil. E não a Jesus. Nós precisamos adorar o Senhor. O Espírito Santo está guiando a igreja nesses dias para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Independente de estrutura. Eu lembro que uma vez eu fui, junto com um grupo de amigos, passar por lá fazer missões no Lixão do Salgueiro. Não sei quantos já foram lá no Salgueiro. O Lixão do Salgueiro para mim, os meus olhos, do que eu vi ali, foi o pior lugar que eu já vi com os meus olhos. Então acaba a favela, que é muito grande, e aí chega uma parte do lixão, desativado. Então é um lixão largado ali mesmo, gigantesco, e assim é um lugar horroroso, que tem porcos, o tráfico de desova cadáver, é horroroso. E algumas pessoas moram ali. A gente foi fazer missões lá uma vez. E saímos de manhã ali, andando pelas ruas, né? Pra você ter ideia de como é hostil o ambiente do Lixão do Salgueiro, a Jocum usava como base antes de mandar os missionários para a África. Você imagina o lugar. Então, assim, o que aqui no Brasil se assemelha mais lá? Então colocou uma base lá para treinar os missionários antes de ir para a África, no Lixão do Salgueiro. A gente estava andando naquelas ruas ali, né, batendo nas casas. Poxa, então a gente vai fazer um culto ali, leva as crianças, vai ter peça de teatro, né, aquele negócio todo. Enquanto a gente estava andando por aquelas ruas ali, estava eu e mais 2 amigos assim, e aí era possível perceber ao fundo uma música. Que conforme a gente foi andando, aquela música, né, a gente foi se aproximando ali naquela rua, aquela música ela foi aumentando. E isso marcou minha vida, irmãos. Eu acho que foi o maior e o melhor congresso de louvor e adoração que eu fui. Porque enquanto a gente chegava perto, tinha uma casinha que a gente nem sabe como direito aquilo estava em pé. Era muito pobre, era muito sem estrutura. Eles não tinham instrumentos. Ele devia ter uns 15 ali, pela altura das vozes. Mas, irmãos, saía daquele lugar um louvor tão genuíno ao Senhor, uma adoração tão genuína. E eles estavam cantando: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Aí chegava no refrão, né? Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Irmão, sem estrutura nenhuma, sem instrumento nenhum, sem nada, mas saiu uma unção daquele lugar, saiu uma glória daquele lugar. Estavam adorando apesar das estruturas. E às vezes a nossa adoração semanal de parar, levantar mãos santas ao Senhor e começar a adorar o Senhor se limita a um domingo de 9 às 11, de 7 às 9. Nós precisamos adorar o Senhor todo o tempo, irmãos. E dentro da adoração ao Senhor, nós precisamos parar e dar um tempo ao Senhor. Nós paramos para dar tempo para muitas coisas, nós precisamos dar tempo ao Senhor. Nós precisamos devotar um tempo ao Senhor, de adoração.
E adoração, irmãos, muitas vezes, né, aqui na igreja, como a Vivian falou, a gente está nesse ambiente, tem instrumentos que vão, obviamente, mexer com a emoção de alguma forma. Tem instrumentos, tem o irmão do lado, tem, né, o clima, e a gente pode, às vezes, estar sendo conduzido na nossa emoção. Mas, na prática, essa, né, é diferente em casa. Quando você não tem instrumentos, quando você está no calor, às vezes, e a gente não entende que lá fora é diferente porque nós não estamos passivos a começar a sentir alguma coisa, uma atmosfera para começar a fazer. E adoração, irmãos, esse momento de parar e devotar e começar a louvar o Senhor com nossos lábios, é igual dirigir carro manual. A gente vai passando a marcha, bota a primeira, bota a segunda. Então a gente tem que começar, irmãos, sem sentir nada, por obediência e por amor. Senhor, eu te amo. Ah, Senhor, eu te louvo. Ah, Senhor, o Senhor é digno. Palavras simples, irmãos. Mas tem que começar de alguma forma. Vai passando a primeira marcha. A segunda. Senhor, eu te louvo, Senhor. O Senhor é digno da minha vida. Eu levanto seu nome aqui, Senhor, mais alto nesse lugar. O Senhor é bom. O que eu posso te devolver, Senhor, pelo que o Senhor já tem me dado? E você começa ali no seu lugar, irmãos, a adorar o Senhor com palavras simples. Daqui a pouco você vê que está na quinta marcha. Daqui a pouco as lágrimas vêm. Quando vem, daqui a pouco a presença de Deus começa a encher o seu coração por dentro, às vezes enche o ambiente que você está, o seu escritório, o seu quarto, seja onde for, mas tem que começar, irmãos, tem que ir passando as marchas devagar. A gente às vezes é uma igreja que quer sentir muito para fazer, a gente quer se mover muito por sensações, então eu não estou sentindo vontade, mas quem disse que você e que eu precisamos ter vontade para fazer alguma coisa? A maturidade do cristão é quando o cristão faz sem vontade. Por obediência. Por obediência. Quantas vezes, lá no meu lugar de oração, eu entrei por obediência. Não porque meu coração estava queimando. Não porque eu estava, meu Deus, me segura, eu vou orar. Caramba, uhul. Não. Quantas vezes eu entrei por obediência. Quantas vezes eu vim à igreja por obediência. E não porque eu estava, caramba, que morrendo de vontade para ir para a igreja. Caramba. Quantas vezes, irmãos. Eu sei que com você não é diferente. Mas a gente faz porque por fé. O justo vive pela fé. A gente faz por amor, por obediência. Quantas vezes eu entrei nesse lugar com boca seca. Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. E no final eu estava ali deitado no chão. Então não se trata, irmãos, de sentir, não se trata de estrutura. É algo muito maior do que isso. É parar e devotar um tempo ao Senhor. É parar e adorar o Senhor. E a primeira coisa que eles tiveram que teve que ser restaurada no templo foi o altar. Então, na escala de valores de Deus, quando nós pensamos nisso, o altar tem que ser levantado na nossa vida. Ele tem que estar de pé. E não se trata de levantar o altar uma vez. Então, eu levantei uma vez, agora não. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Cuide-se para que não esfrie. A igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2, João tinha sido pastor de Éfeso. Timóteo tinha sido pastor de Éfeso. Você imagina ter a igreja com Timóteo e com João como pastores? E aí Jesus fala, você abandonou o primeiro amor. Então não se trata de levantar o altar uma vez e ir embora. Não, se trata de cuidar, de zelar, de manter esse altar de pé de adoração. Então na escala de valores de Deus, a primeira coisa que foi restaurada quando eles voltaram foi o altar. Aí chega a segunda caravana. Não, só que antes da segunda caravana. Como tudo no velho aponta para o novo, no novo, Jesus resolve essa equação. Jesus, certa vez, entra em Samaria, lá em João capítulo 4. E aí ele encontra uma mulher no poço, você sabe da história. E essa mulher, no desenrolar da conversa com Jesus, ela fala, mas nós falamos que tem que adorar o Senhor nesse monte. Vocês, judeus, dizem que tem que adorá-lo em Jerusalém. E Jesus olha para aquela mulher e diz, mulher, é chegada a hora que vocês não adorarão ao Senhor, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores que o Pai procura são esses que adoram a Ele em espírito e em verdade. Você entende o conflito daquela mulher ali? Onde que é? Qual é o lugar que eu tenho que ir para adorar? É nesse monte ou é naquele monte? Vocês dizem que é lá, eu digo que é aqui. Meu povo diz aqui, Samaria diz que é aqui, Jerusalém diz que é no monte lá. Qual é a estrutura? Qual é o lugar que eu tenho que ir para adorar o Senhor? Jesus, não. Não se trata de lugar, não se trata de estrutura. Na verdade, é chegada a hora, e ele diz, e já chegou. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele arremata em João 4:24, porque Deus é espírito. Por isso importa que aqueles que o adoram
o adorem em espírito e verdade. Então não se trata de estrutura, irmãos, de lugar, de hora marcada. Se trata de ter uma vida ao Senhor em adoração e se trata de parar para dar adoração a Ele. Segunda caravana. Chega a segunda caravana. Aí vem o profeta Esdras. Vem depois de Zorobabel. Zorobabel chega, começa a construir o altar e depois de construir o altar eles começam a levantar o templo. Aí qual foi a segunda coisa que o Senhor restaura no meio do povo? Abra lá em Esdras capítulo 7, versículos 8 a 10. Só para contextualizar, irmãos, como não foi obra de um homem. Esdras chega 13 anos antes de Neemias. Esdras 7, de 8 a 10. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês. Demorou 4 meses a viagem. Porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele. Pois Esdras, preste atenção, tinha decidido, não era um ministério, ele tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Então a segunda coisa que Deus restaura no meio do povo é a palavra. Não a palavra pela palavra, mas um aprofundamento da palavra, porque era um povo que já tinha lei, era um povo que já conhecia a lei. E aí o Senhor agora na segunda caravana envia o profeta Esdras, e ele se dedica ali ao ministério do ensino, para quê? Para pregar e relembrar da lei para aquele povo, trazer um aprofundamento na palavra para aquele povo. Então a primeira coisa que Deus restaura é um altar de adoração, um altar de quebrantamento. A segunda coisa que foi restaurada, no que tinha que ser restaurado no meio do povo, foi a palavra. Foi, no caso, na época, a lei de Moisés. E o profeta Esdras se dedicava a isso e a ensinar aos israelitas. Agora, você lembra lá de Ruth, Noemi? Tinha fome na terra. Isso profeticamente aponta para os nossos dias. Nós vivemos em um mundo, em um sistema que tem fome, que tem escassez. O mundo não tem algo, não tem nada de fato, de eterno para nos oferecer. Havia fome na terra. Eles estão em Moabe, porque Moabe tinha comida lá no mundo. Tinha uma comida, mas era uma comida que não saciava. E aí o que Noemi fala? Ela fala uma frase no capítulo 1. Ela fala, vinde, vamos voltar para Belém. Isso é profético, porque Belém em hebraico significa casa do pão. O que Noemi está falando assim era, vamos voltar para a palavra. Vamos voltar para esse lugar da palavra. Nós como igreja, irmãos, precisamos voltar para Belém. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Nós precisamos voltar para esse lugar de alimento. Nós nos alimentamos com tantas coisas. Somos bons em nos alimentar, a nossa alma, com tantas coisas. A minha alma engrandece ao Senhor, mas hoje a nossa alma está se engrandecendo nas séries, na rede social, nas coisas desse mundo. Não que seja pecado isso, mas o problema é quando isso rouba o lugar do Senhor. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, Salmo 1, verso 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E nessa lei, medita de dia e de noite. O seu prazer está na lei do Senhor. Nós precisamos ter prazer na lei do Senhor, irmão. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Davi, quando o salmista escreve o Salmo 119, lá no versículo 11, você lembra? Guardei a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. No mesmo Salmo, no versículo 105, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a sua palavra. A palavra de Deus dá direção para a gente, irmãos. Ela aponta o caminho para, assim, nossa conduta, como nós devemos adorar para tudo, até para as situações cotidianas do nosso dia a dia. Um amigo meu, uma época, ele estava, eu gosto desse exemplo dele, porque foi muito tremendo, e ele, uma época, ele estava desesperado, desempregado, e o negócio que ele tinha faliu, ele teve que fechar, e ele, o pai dele já era falecido, uma loja de cereais, né, de alimentos naturais. E aí, ele foi para a palavra, Deus fala comigo, eu preciso de uma direção, não sei para que caminho ir. Ele meditando na palavra ali naqueles dias, ele caiu lá porque o Espírito Santo levou ele a ler aquilo.
em Gênesis, a história de José, quando diz, e os tesouros estavam nos sacos de cereais. E aquilo falou no coração dele, eu vou reabrir a empresa do meu pai, de alimentos naturais. E já tem 13 anos e isso sustenta a família dele. Aí, irmãos, a palavra de Deus dá direção. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a sua palavra. No Salmo 11:3 diz, se forem removidos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Se for removidos os fundamentos, o que poderá, ainda que seja justo, irmãos, ainda que a gente tenha sido justificado por Jesus, ainda que a gente venha na igreja, se a gente remover o fundamento da nossa vida, o que a gente pode fazer? Se forem removidos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? A palavra, irmãos, nós temos que voltar para a palavra. Voltar para a palavra de Deus. A palavra diz em Isaías que a gente deve buscar o Senhor enquanto a gente pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. Você imagina, irmãos, é que a gente não vive isso. Graças a Deus. Mas vai chegar um dia que o Senhor, Ele vai querer, que as pessoas vão querer encontrar o Senhor e elas não vão conseguir. Isso tem que trazer temor ao nosso coração. Hoje nós achamos o Senhor, hoje nós podemos achar o Senhor. Onde nós estivermos, na nossa casa, na igreja, nós dobramos o joelho, nós levantamos as mãos e o Senhor vem e nos toca. O Senhor responde aos questionamentos que nós temos. O Senhor traz resposta, traz solução, traz consolo, traz direção. Nós encontramos o Senhor hoje, mas vai chegar um tempo que os homens vão procurar e não vão achar. As pessoas vão procurar o Senhor e não vão achar o Senhor mais. Nós temos o Senhor. Invocar o Senhor enquanto se pode achar. Nós temos que invocar o Senhor, dar a nossa vida, buscar o Senhor. O próprio Jesus diz lá, quando Ele está vencendo Satanás, com a palavra, em Mateus 4,4, o que Jesus diz? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem sustenta a nossa vida é a palavra de Deus, irmãos. Quem sustenta a nossa vida é o próprio Deus. Em Hebreus 1,3 a palavra diz que Jesus é a imagem de Deus e Ele está sustentando todas as coisas. Todas as coisas, como o pastor Isaías diz, são todas as coisas. Jesus está sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Quem sustenta a sua vida, quem sustenta a minha vida é a palavra de Deus. Se você está respirando aí é porque o Senhor está liberando, respire. Quem sustenta todas as leis da física, o universo, a economia mundial é a palavra de Deus. Hebreus 1,3, Jesus sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. A palavra de Deus é cura. Salmo 107:20 diz, e enviou a sua palavra, e os sarou, e os livrou da morte. Eu lembro que esse ano, quando meu filho estava na UTI lá em fevereiro, de fato, diante de um risco grave e iminente de morte ali. A situação dele evoluiu muito rápido, para pior. E a médica me chama ali às 6 da manhã daquele sábado, a gente chegou no hospital na sexta, e o sábado, 6 da manhã, na UTI, repetiram todos os exames de madrugada, e a médica me chama às 6 da manhã, ela não olhava no meu olho, irmãos. A médica me chamou, pai, eu preciso conversar com você. Eu fui para fora do quarto, aquela mulher não olhava no meu olho, ela olha, a situação dele piorou muito. A pneumonia que antes estava só na parte superior do pulmão direito, já tomou o pulmão direito todo e agora já está no esquerdo. E além disso, evoluiu para um derrame pleural. A gente está chamando o cirurgião para ver se tem que drenar o tórax. E olha, pode ser, a saturação dele caiu para 80, assim, para 78, assim, ó. De repente ele começou a descompensar, aquele negócio todo começou a apitar. E aí, ela, olha, pode ser, a gente está dando suporte para ele com oxigênio, mas pode ser que ele precise de mais suporte ventilatório. Falando, né, em outras palavras, pode ser que precise entubar. E aí, depois que ela jogou, né, essa bomba e saiu, a gente se voltou para orar, eu e Marina grávida de Olívia, de 2 meses. E eu lembro que começou nessa hora, depois dessa hora, começou a entrar um monte de médico que saía. Entrava um médico que falava, via não sei o que e saía. Entrava outro médico, 4 médicos entraram. E aí a última médica que entrou, ela virou para mim e falou assim, então pai, vamos nos agarrar, né, na porcentagem que pode dar certo. Aí eu falei para ela, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que meu filho talvez ele esteja aqui, na mão da melhor equipe de médicos de Niterói. Mas sabe no que eu creio? Na palavra de Deus. O Salmo 107:20 diz, enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da morte.
O que nós precisamos é de uma palavra de Jesus. Meu filho vai sair daqui. Para o remédio fazer efeito sem remédio, pela palavra de Jesus. E aí no dia seguinte, aí eu quero... Que pneumonia que piora e um dia, no outro dia, do pulmão esquerdo sumiu. Do pulmão direito, regrediu. Você olha o raio-x, é impressionante. A congestão, como é que some? Do pulmão esquerdo some do pulmão esquerdo. E do pulmão direito, drenou, teve que drenar o tórax. O pulmão direito volta quase que era o inicial do dia anterior. No dia seguinte, eu chego, vejo meu filho sentado na cama, comendo, pedindo banana, pedindo ameixa, pedindo um monte de coisa. Você pode acreditar no remédio, mas eu acredito na palavra do Senhor. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da morte. Porque a palavra é o próprio Jesus, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. A palavra cura porque a palavra é o próprio Deus, a palavra é o próprio caráter de Deus, é o próprio Jesus manifestando. Por isso que quando nós declaramos a palavra, nós declaramos o poder e a pessoa do próprio Jesus. A palavra santifica a gente, irmãos. Jesus diz em João 17, na oração sacerdotal, ele diz, orando ao Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra santifica a gente. Quando nós lemos a palavra, nós olhamos o padrão de onde nós deveríamos estar e não estamos. Senhor, me perdoa. Espírito Santo, é esse o padrão que eu tenho que entrar nessa forma. Nós não temos que nos amoldar, como Paulo fala em Romanos 12, ao padrão desse mundo. Não nos amoldeis ao padrão desse mundo. Nós temos que entrar na forma da palavra de Deus. Ainda que isso implique a gente cortar algumas coisas para a gente entrar na forma da palavra. A palavra santifica a gente. Por isso a segunda coisa que foi restaurada no meio deles. O Senhor falou, vou enviar agora o profeta Esdras. E a lei, a minha palavra tem que ser restituída no meio deles. Tem que voltar a doutrina. Tem que voltar o ensino. Por quê? Senão eles vão pecar de novo. Porque Oséias 4:6 diz que o meu povo peca por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? De psicologia? De matemática? Conhecimento da palavra. Da palavra. Temos que amar a palavra. E terceira caravana. Aí sim foi a caravana de Neemias. Mas Jesus também resolveu essa equação lá no Novo Testamento. Isso da palavra que teve que ser restaurada ali, Jesus resolve lá no Novo Testamento também. Apontou para ele. Jesus, quando ele faz a sua primeira grande pregação ali, que é o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, Jesus ele vai combater, na verdade, trazer a revelação do que é de fato a palavra que foi pregada aos antigos, combatendo a religião judaica que era totalmente disfuncional. Então vocês ouviram lá, não adulterarás, vocês estão achando que adultério é de fato se deitar com alguém, não é? Então não, calma, deixa eu explicar para vocês. E Jesus vai trazer um aprofundamento da palavra. Ele não, você olhou, pensou, já tem impureza que você já... Você acha que matar, não assassinarás, se limita a você pegar uma arma, alguma coisa e matar o seu irmão? Não é isso. Se você já desprezar, você já chamar ele de louco, você já matou ele aqui dentro, já matou ele. Então, e você já matou seu irmão. Então Jesus trouxe o quê? Isso resolveu em Jesus. Jesus trouxe o aprofundamento da palavra também. E nos guia e nos empurra para isso. E Jesus deixa claro, quando ele está indo aos céus, ele está vendo que os discípulos não estão entendendo a necessidade dele morrer e ressuscitar. Lá em João 14, Jesus fala, eu estou indo para preparar lugar para vocês, mas eu não vou deixar vocês órfãos, amém? E aí ele fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Então o que Jesus estava apontando, você quer me amar? É como se Jesus estivesse dizendo, olha, eu não quero apenas ouvir você cantando que me ama, você dizer que me ama, você dizer que é evangélico. Sabe como eu entendo o amor de vocês? É se você tem a minha palavra e cumpre ela. Aí eu como se Jesus estivesse falando, aí eu me sinto amado por vocês. Aquele que tem os meus mandamentos, os obedece, esse é o que me ama. Porque a gente pode cantar sobre amor, a gente pode vir na igreja, mas se a gente não guardar a palavra do Senhor e obedecer, o amor que Deus entende, que Jesus entende, é aquele que tem os meus mandamentos, a minha palavra, e obedece. Esse é o que me ama. Por isso nós precisamos voltar para a palavra. E isso foi a segunda coisa a ser restituída.
no meio deles. Agora, a terceira coisa, terceira caravana, aí sim veio Neemias, 13 anos depois de Esdras. Quando o altar já estava de pé, por Zorobabel, o sumo sacerdote Josué, quando a palavra já estava aprofundada no meio do povo pelo profeta Esdras, imagina, 13 anos pregando ali. Quando o templo já estava construído, já tinha acabado a construção do templo, estava tudo bonitinho. E aí chega Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. Os muros da cidade. E aí isso que é lindo, como que Deus divide a sua revelação e a sua unção. Neemias teve o discernimento ali, dado pelo Senhor. Olha, se não forem reerguidos os muros, o templo vai ser de novo destruído. Aquilo que eles reconstruíram vai ser destruído de novo. Então o que os muros apontam, irmãos? Para proteção daquilo, para conservar aquilo que já foi restaurado, aquilo que foi reconstruído. Então, sem os muros, não tem como conservar o altar e o templo. Está falando sobre proteção, sobre constância. Sobre constância. Porque imagina, constrói tudo, entra nesse lugar, isso aponta profeticamente para mim e para a sua vida. Quando nós entramos nesse lugar, reerguemos o altar, entramos nesse lugar de adoração, de quebrantamento, de leitura da palavra, de aprofundamento na palavra, mas a gente esfria, aí lê a Bíblia 2, 3 vezes, depois fica uma semana sem ler, aí lê mais uma vez, fica um mês sem ler, daqui a pouco lê e fica um ano sem ler. É isso, irmãos, é falta de muro, de proteção, de constância. Adoração, preciso de um congresso, alguma coisa me ativa, ou de uma palavra de domingo que para mim me ativou, e aí eu volto, eu adoro e tudo mais, e aí eu estou ali no 220, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Falta de muro, falta de proteção, falta de constância. O que Deus estava querendo comunicar com eles é que vocês reconstruíram o altar, vocês reconstruíram o templo, vocês reconstruíram, agora eu estou trazendo para vocês o aprofundamento da palavra. Agora isso precisa ser conservado, isso precisa ser sustentável, isso precisa ser mantido. Abra lá em Neemias 2, 17 e 18. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Os muros, irmãos, quebrados na nossa vida. Pode ser pecado, pode ser falta de disciplina nossa, de ler a palavra, de ser constante na palavra, na oração, no jejum. Se é difícil para mim, eu sei certamente que é difícil para vocês também. Somos humanos e somos iguais aqui. É aquilo que eu disse no início, né? Alguém aqui acorda todo dia? Todo dia. Hoje eu estou me segura, que eu estou com a vontade de orar, vou entrar no quarto, vou ficar 10 horas, alguém acorda. Não, eu quero adorar hoje, não vou nem trabalhar, quero adorar aqui, quero levantar o altar aqui de adoração, levantar as mãos e ficar aqui na presença de Deus, todo dia. Tem momentos que seu coração está queimando ali. Mas é o que eu falei, a gente tem que fazer por obediência e amor, independente se a gente está sentindo alguma coisa ou não. E aí a presença de Deus vai se manifestando, porque, irmãos, é de glória em glória. É de manifestação em manifestação da glória de Deus. Nós precisamos adorar o Senhor, nós precisamos ter o nosso altar de pé, nós precisamos ter a palavra, mas nós precisamos dos muros para conservar isso na nossa vida e termos essa constância. Sei que a gente chega em dezembro, o penúltimo culto do ano, a gente já chega sempre no ano, adeus ano velho, feliz ano novo, pensando no ano seguinte, os planos. E às vezes a gente está como na nossa agendinha ali, esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou orar como eu nunca orei. E a gente às vezes está 1, 2, 5, 10, 20 anos com o mesmo bullet ali na lista. Esse ano eu vou ler a Bíblia todo dia, esse ano eu vou... A gente precisa do Espírito Santo para isso, irmão. A gente precisa da força do Espírito Santo e entrar nesse lugar de muros para conservar isso, para ser sustentável.
E aí, a última parte, nós estamos chegando ao fim. Mas, pode ser pecado, pode ser falta de disciplina, mas em relação ao pecado, Jesus também resolveu. Jesus também resolveu. Na palavra diz em Hebreus que ele foi tentado em tudo, porém sem pecado. Hebreus também, a palavra de Deus diz que ele se compadece das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Por isso ele socorre aquele que está sendo tentado. Paulo também, quando escreve a Coríntios, na primeira carta, diz que nós não somos tentados além daquilo que nós podemos suportar, e que não sobreveio sobre nós tentação que não fosse humana. Não é algo, a tentação não é algo assim que assim, é sobrenatural. Não, ela toca na nossa humanidade. Não veio sobre vós tentação que não fosse humana. E vocês não são, Deus é fiel, vocês não são tentados além do que vocês podem suportar. E ele ainda arremata dizendo, mas Deus é fiel. E junto com a tentação, ele proveu o quê? O escape. O escape. Jesus também resolveu isso. Então basta a gente entrar nesse lugar, a gente ser achado no Filho, a gente ser encontrado no Filho, a gente entrar nesse lugar de oração, de jejum, de palavra, de adoração. E aí, abre a sua Bíblia aí no último ponto. Porque toda essa reconstrução, toda essa restauração do templo, e aí só lembrando, não estamos falando de um edifício, estamos falando da minha e da sua vida. É a nossa vida aqui, irmãos. Foi feita essa restauração, essa reconstrução, aconteceu debaixo de muita oposição. Muita oposição. Quando você lê a história de Neemias, os livros de Neemias e de Esdras, você vê lá Sambalate, Tobias, se levantando, Tatenai, várias figuras ali, se levantando para se opor àquela reconstrução. E até o próprio Satanás, e olha que curioso, Satanás aparecendo no Velho Testamento, expressamente Satanás, é bem raro. Em relação ao Novo Testamento é muito mais. Abra lá em Zacarias no capítulo 3. O profeta Zacarias, irmão, junto com o profeta Ageu, foram os dois profetas que na esfera profética lideraram a reconstrução do templo. Enquanto Esdras e Neemias trabalhavam, vamos dizer assim, aqui na terra, Ageu e Zacarias estavam trabalhando nas regiões celestiais. Eles davam os oráculos de Deus, eles traziam a palavra de Deus para encorajar Esdras e Neemias. Quando a gente lê os dois livros, isso fica muito claro, que Esdras e Neemias, algumas vezes, o povo ruim também, muitas vezes, estavam ali para desanimar, e Esdras e Neemias que vinham para encorajar com a profecia. Então foram os dois profetas que trabalharam juntos ali com Esdras e Neemias, Zacarias e Ageu, foram os dois profetas que trabalharam juntos nessa reconstrução. E aí no capítulo 3 do profeta Zacarias, ele tem uma visão muito, muito que aponta para uma realidade na nossa vida. Zacarias tem uma visão totalmente espiritual ali. E aí na visão dele ele vê alguns personagens. O primeiro personagem 1 diz lá, o anjo do Senhor. E aí os teólogos concordam que quando tem essa menção ainda em maiúsculo, o anjo do Senhor é o próprio Cristo. Então os céus se abrem para Zacarias, entenda, no contexto dessa reconstrução, e ele vê o próprio Cristo. Segundo personagem, o sumo sacerdote Josué, que estava trabalhando na reconstrução junto com Zorobabel. Ele vê o sumo sacerdote Josué. Terceiro personagem, à direita do sumo sacerdote Josué, ele vê Satanás. E o texto diz, vamos lá, Zacarias capítulo 3, versículo 1. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. Em outra versão diz, e Satanás para se opor. Se opor a quê? Se opor àquela reconstrução que estava andando. Se opor à reconstrução daquela casa. Se opor à reconstrução do templo, da casa de Deus. Isso profeticamente fala na minha e na sua vida da oposição que a gente sofre da nossa carne, da nossa natureza caída, do próprio diabo, para que essa reconstrução, para que essa restauração não aconteça na nossa vida. E o interessante, irmãos, é que há algo profético na palavra.
Porque sobre essa casa, sobre esse templo, tinha uma palavra do profeta Ageu, no capítulo 2, dizendo que a glória dessa segunda casa seria maior que a da primeira. E é um padrão que se repete durante todo o Velho Testamento, apontando para Jesus, que Deus rejeita o primeiro, mas Ele aceita o segundo. Abraão tem 2 filhos, o primeiro rejeitado por Deus, Ismael, o segundo é aceito, Isaac, a promessa estava sobre ele. Isaac tem 2 filhos, Jacó e Esaú. O primeiro, Esaú, é o mais velho, serviu ao mais moço, foi rejeitado pelo Senhor. Quem foi aceito foi Jacó. Caim e Abel, o primeiro foi rejeitado pelo Senhor, o segundo foi aceito. Jacó e Esaú. Aí Jacó, que foi aceito, tem os 12 filhos, as 12 tribos. Aí ele tem um célebre filho chamado José. José tem 2 filhos que nascem no Egito, foram os únicos que nasceram no Egito, Manassés e Efraim. Na hora de abençoar, Jacó estende as mãos e faz o quê? Manassés, que devia receber, que era o primeiro, que devia receber a bênção, o que acontece? Jacó troca a mão. Mais uma vez, Deus estava, rejeitando, a bênção estava sobre quem? O segundo. Aí eles são escravos no Egito, eles são libertos com mão poderosa do Senhor do Egito, e aquela primeira geração não entra na terra. Quem entra é a segunda geração. Não foi a primeira que entrou, só Josué e Calebe. Ninguém com mais de 20 anos de idade entrou, mas a segunda geração que entra, liderado por Josué e Calebe. Mais uma vez, Deus estava comunicando que o primeiro estava rejeitado e o segundo estava aceito. Aí chegamos no período dos reis. O primeiro rei rejeitado, Saul, o segundo aceito, Davi, porque era segundo o coração de Deus. E aí Davi, junto com seu filho Salomão, proveu os recursos, eles constroem esse primeiro templo, que foi destruído por Nabucodonosor. E está destruído e caído, mas o Senhor diz que a glória dessa segunda casa, desse segundo templo, seria maior que a primeira. A reconstrução desse templo aponta para mim e para a sua vida. A nossa primeira natureza caída em Adão, destruída em Adão, que é rejeitada pelo Senhor. Mas na nossa natureza, segunda natureza, quando nós nascemos em Cristo, a glória dessa casa, dessa segunda natureza, é maior do que a da primeira. E Satanás, Sambalate, Tobias e tudo que nós vemos nesse contexto de reconstrução, está se opondo à reconstrução dessa casa. Está se opondo a restauração do altar, está se opondo ao contato, à comunhão com a palavra, está se opondo à restauração do templo, a entrar nesse lugar, está se opondo à constância aos muros. A glória da segunda casa, irmãos, é maior do que a da primeira. Eu creio, em fé aqui, que nenhum de nós, em fé, vai deixar essa obra parar. Com a ajuda do Espírito Santo. E que você se colocasse de pé nesse momento. Preciso do louvor. Preciso de um louvor aqui. Feche seus olhos aí no seu lugar. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Tudo aquilo que foi cantado aqui, tudo aquilo que foi orado aqui, tudo aquilo que foi pregado aqui. O Espírito Santo ministrar o seu coração. E essa visão que Zacarias teve. Josué estava com vestes sujas. Satanás estava ali para se opor. Ela estava ali para acusá-lo. Depois você lê Zacarias capítulo 3. E aí o anjo do Senhor dá um comando aos outros anjos. Diz assim: troque as vestes dele. Coloque vestes limpas. Coloque um turbante na cabeça dele. Novo. Falando do nosso segundo nascimento, irmãos. Essas vestes que foram trocadas. Por vezes a veste pode sujar de novo. Mas é aquilo que diz em Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Eu creio que o Espírito Santo está
nos dirigindo para um apelo. Por que apelo? Continue aí sendo ministrado pelo Espírito Santo. Senti de falar isso aqui. Quando nós viemos à frente um apelo, diante do altar do Senhor, diante do próprio Senhor, é uma exposição. De todos aqueles que decidiram se expor a Jesus, foram tocados por Jesus. Aquela mulher pecadora que estava na porta, Jesus na casa de um publicano, ela era rejeitada por toda aquela sociedade, mas aquela mulher, ela decidiu se expor. Ela entrou na casa daquele homem, foi lá diante dos pés de Jesus, ela se expôs, ela foi tocada pelo Senhor. Zaqueu roubou todo mundo ali, aquela multidão inteira odiava Zaqueu, mas ele subiu numa árvore, ele se expôs ali. E quando ele sobe na árvore, Jesus fala: Zaqueu, desce, hoje eu vou entrar na sua casa. Ele foi tocado pelo Senhor. Apelo não é por apelo, irmãos. Apelo é porque nós precisamos nos expor diante do Senhor. Isso é profético. Fechei meu parênteses. Mas se você chegou aqui, depois de tudo que o Espírito Santo está ministrando no nosso meio nesse dia, você diz: eu preciso. Eu preciso, Senhor, nessa reconstrução, levantar o altar de novo. Seja de adoração, seja de arrependimento. Eu preciso, Senhor. Eu sinto que o altar está ali empoeirado. Começou a ter as rachaduras aqui e ali. Ou às vezes está caído. Se esse é você, vem aqui na frente. Se você diz: eu preciso restaurar, levantar esse altar, assim como o Senhor comunicou como prioridade, a primeira coisa que foi restaurada foi o altar. Mas se você diz: eu preciso restaurar a palavra da minha vida, assim como o Esdras foi enviado para restaurar uma comunhão, um aprofundamento na palavra, eu preciso restaurar isso na minha vida. Eu quero amar a palavra, eu quero ler a palavra, eu quero meditar, como diz no Salmo, antes ter o meu prazer na lei do Senhor, e nessa lei meditar de dia e de noite. Se você diz: eu quero restaurar isso na minha vida, eu quero restaurar a comunhão com a palavra na minha vida. Eu não quero mais entrar mais um ano em que eu não vou ler a Bíblia, ou que eu só vou ler os domingos, ou que eu vou ler um versículo e... Não, eu quero aprofundar na palavra, eu quero mergulhar, eu quero comer a palavra. Eu quero andar com ela, eu quero que ela seja a lâmpada dos meus pés, eu quero que ela seja a luz do meu caminho. Se você vem aqui à frente. Agora, se você diz: eu preciso levantar os muros, eu preciso ter constância, sabe? Eu adoro, eu leio a palavra, até leio a palavra, adoro, mas igual um vendaval, eu tenho ímpetos, tem semana que eu mergulho, leio, oro, choro, adoro, levanto mão, canto em língua, oro em língua, movo nos dons, mas aí vai passando o tempo e eu esfrio e vou ficando assim. Isso não vai sendo conservado. Isso não é conservado. Mas não, eu decido ter constância. Eu decido levantar esses muros na minha vida. Não sei se é você à minha frente. Vamos adorar Jesus. Vamos impor as mãos, pastores, liderança, orar uns pelos outros. Vamos adorar o Senhor aqui. Se derrame diante do Senhor, fale a Ele: Senhor, eu preciso consertar isso. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, dê força, sustenta. Senhor, eu oro por cada irmão aqui, cada vida aqui, Senhor.
a minha vida aqui em primeiro lugar, Jesus. Nos guia, Espírito Santo, a reconstrução que nós precisamos nesses dias. Nos guia a reconstrução do templo que somos nós que nós precisamos nesses dias, Senhor. Nos guia, Senhor, a levantar esse altar caído, quebrado, Senhor, de adoração, Jesus. Independente de estruturas, Senhor. Independente de estar num lugar, de estar na igreja ou em casa, nos guia, Espírito Santo, a reerguer esse altar de novo, a levantar mãos santas ao Senhor durante a nossa semana, a cantar para o Senhor, a dizer palavras de adoração para o Senhor, a declarar a sua suficiência, Jesus. Nos guia a esse lugar, Espírito Santo. Se há algum irmão aqui, porventura, desanimado, cansado, que olha e que vê o altar quebrado e pensa, mas já está quebrado há muito tempo. Não, a árvore, ainda que cortada, se permanecer a raiz, ao cheiro das águas, brotará. Ao cheiro das águas brotará. Que haja reconstrução de altares aqui, Senhor. Não para a glória de homem algum, não para a glória da nossa vida, para dizer o nosso altar está de pé, não, mas para a glória do Senhor, porque só o Senhor pode fazer, só o seu Espírito pode completar essa obra, só o Senhor pode mexer onde precisa ser mexido. Toma nas nossas mãos, Senhor, dá prazer pela Tua Palavra, dá amor pela Tua Palavra, Senhor. Guia o Teu povo a esse alimento, a Belém, a casa do pão, a meditar nessa lei dia e noite, Senhor. A não sermos enganados, Senhor, por vãs filosofias desse mundo cruel, Jesus, maligno, mas alicerçados na Tua Palavra, construímos a nossa casa sobre a rocha que é a Sua Palavra. Leva o Teu povo, Senhor, a tirar as Bíblias das gavetas, Senhor, a tirar o pó das Bíblias, Senhor, a ouvir o Senhor falar, a querer ouvir o que o Senhor tem para falar comigo. Eu quero ouvir o Senhor. Tem coisas que não acontecem nas nossas vidas, Senhor, porque nós estamos ouvindo muito o mundo, nós estamos ouvindo muitos homens, Senhor, mas nós queremos voltar a ouvir o Senhor, o que o Senhor pensa sobre isso, qual é a sua direção para isso ou para aquilo, qual é a sua opinião sobre isso, Senhor. Queremos voltar para a palavra, nos guia nisso, Espírito Santo. Nos dê constância, Senhor. Nos dê constância. Nos dê constância. O Senhor é a videira, nós somos os ramos. Nos dê constância, Jesus. Nos dê constância, Espírito Santo. Estou na mão de cada um que está fraco, Senhor, em alguma área. Dê constância, Senhor. Tira toda acusação, Senhor, toda enganação, Deus. Toda oposição, Senhor. Tira, Jesus. Pela misericórdia a nós, Senhor. Nos guia nisso, Senhor. Nos guia em constância, Senhor. Não em eventos, não em dias específicos, não em congressos, Senhor, mas uma constância na Sua palavra, na Sua presença, diante do Senhor. E a Sua igreja é isso, Senhor. Nos leva a esse lugar, nós precisamos, nós dependemos, Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna, Jesus. Faz a Tua obra, Espírito Santo, em nossos corações. Eu oro para que não seja, Senhor, emocional isso aqui. Que a Tua palavra venha pegar o nosso entendimento, Senhor. Que a Tua palavra venha pegar o nosso espírito, Jesus. Que não seja mais um culto, Jesus, arrepiado, chorando, e que na segunda-feira é a mesma coisa, Deus. Nos leva a esse lugar, Deus. Nós dependemos, isso é uma questão de vida ou morte. Nós dependemos disso, Senhor. Estende graça a nós. Estende misericórdia a nós, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor.